Olá, curiosos e curiosas, sejam bem-vindos a mais um caso do canal. Lembrando que essa semana eu tô postando vídeo todos os dias, então se você ainda não tá inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder vídeo nenhum que eu vou postar aqui. E se você já é inscrito, seja bem-vindo para mais um vídeo. E é isso, gente, vamos pro caso de hoje pra gente não se demorar muito. Na manhã do dia 25 de dezembro de 1929, enquanto muitas famílias se reuniam para celebrar o Natal, uma pequena comunidade rural na Carolina do Norte acordava para um dos casos mais brutais e chocantes da história dos Estados Unidos. A família Lawson, conhecida e aparentemente comum, seria encontrada morta em circunstâncias que até hoje levantam mais perguntas do que respostas. Charlie Lawson era um fazendeiro de 43 anos de idade, casado com Fanny Lawson, de 37, e o casal teve junto 8 filhos. Entretanto, o terceiro filho do casal, chamado William, faleceu em 1920 devido a uma doença, restando apenas 7 filhos, cujos nomes eram Mary, de 17 anos de idade, Arthur, de 16, Carrie, de 12, Mabel, de 7, James, de 4, Raymond, de 2 e Mary Lou, de 4 meses. A família vivia de forma simples, trabalhando duro para poder manter a propriedade que eles viviam, que aparentemente havia sido comprada alguns anos antes. Para os vizinhos, eles eram discretos, reservados e não costumavam chamar muita atenção, então nada indicava que naquele Natal estaria prestes a acontecer uma tragédia. Dias antes do ocorrido, o Charlie apresentou um comportamento que mais tarde foi visto como estranho para as outras pessoas. Isso porque ele levou a família até a cidade para poder tirar uma foto profissional, algo que era incomum para uma família rural da época e ainda mais raro considerando as dificuldades financeiras que a família enfrentava. Na imagem, todos eles, o pai, a mãe, os filhos, eles aparecem sérios, sem sorrisos, e essa fotografia mais tarde foi vista como um presságio sombrio devido a essas características que eu citei. E aí, falando do dia do Natal, na manhã em que ele assassinou a família dele inteira, exceto por um membro, ele acordou bem cedo e um a um ele atraiu para fora de casa os membros da própria família, onde ele dizia que tinha alguma tarefa da fazenda para poder fazer, então ele falava que precisava de ajuda para alguma coisa, e usando uma espingarda calibre 12, ele assassinou tanto a esposa quanto os 6 filhos. A bebê Mary Lou, supostamente ela não teria sido morta aliada como as outras pessoas da família, aparentemente ele teria ela, eu acho que com a arma. O único sobrevivente da família foi o filho mais velho do casal, o Arthur. Ele não estava em casa naquele momento, o que acabou poupando a vida dele. E quando a polícia foi até o local para poder averiguar o que tinha acontecido, o cenário era chocante, porque tinham corpos espalhados pela propriedade, marcas de violência extrema e nenhuma explicação clara para o que havia levado um homem aparentemente comum a exterminar quase toda a sua família justamente no dia de Natal. Conforme as investigações aconteciam, a polícia começou a levantar algumas teorias do possível motivo para o Charlie ter feito o que ele fez, e uma das mais discutidas era que ele poderia estar mantendo um relacionamento com a própria filha, a filha mais velha chamada Mary, e que ela poderia estar grávida dele, o que fez com que ele família por medo do escândalo que causaria, e tiveram algumas situações que acabaram reforçando essa teoria. Uma delas é que a Mary tinha uma amiga chamada Ella May que disse à polícia que algumas semanas antes de uma da família, a Mary teria dito a ela que estava grávida e que tanto o pai e a mãe dela sabiam disso. Eu lembro também que teve uma parente da mãe da Mary, da Fanny, que ela sabia, só que eu acho que eles não tinham certeza se realmente acontecia uma situação de abuso. Então parece que existia alguns comentários, algumas coisas sobre um possível abuso, mas até então nada foi confirmado e, como eu falei, não passa de teoria. Então nunca houve nenhuma prova conclusiva, nunca houve uma autópsia, os documentos da época são incompletos ou contraditórios, então ao certo a gente não sabe o que aconteceu naquela noite, o que levou o Charlie a fazer o que ele fez. Outra teoria também sugere que o Charlie tinha problema mental. Aparentemente ele teve uma queda grave e acabou batendo a cabeça, se machucando, e parece que essa queda, que tinha acontecido alguns meses antes, provocou mudanças severas no comportamento dele, mas quando a perícia fez a autópsia do corpo e viu o cérebro dele, não tinha nada alterado, então não tinha nada que justificasse
o comportamento que ele teve. E o que torna esse caso mais perturbador ainda é o silêncio em volta dele. Não houve bilhete de despedida, não houve uma confissão, nem muito menos uma explicação do porquê as coisas aconteceram daquela forma. O Charlie levou consigo todas as respostas, deixando apenas especulações, teorias e um legado de horror sobre o que ele fez com a sua própria família num dia tão especial para muita gente. O Arthur, o único sobrevivente da família, foi criado por parentes e ele acabou falecendo devido a um acidente de trânsito aos 35 anos de idade, deixando para trás uma esposa e 4 filhos. A antiga casa dos Lawson se transformou em um ponto de curiosidade mórbida. Alguns dias depois, o irmão do Charlie, o Marion, ele abriu a casa para uma atração turística e lá tinha um bolo que a Mary havia preparado para o Natal e ele foi exposto posteriormente como atração do local. Mas depois de alguns visitantes começarem a mexer no bolo, eu acho que em cima dele tinha uva, alguma coisa assim, e as pessoas costumavam pegar para poder levar para casa de recordação. O bolo foi protegido, né? Ele foi colocado dentro de um vidro e lá ele foi exibido durante muitos anos. Hoje, esse caso é lembrado como um dos mais assustadores da história dos Estados Unidos, principalmente devido à falta de um motivo aparente que teria levado o Charlie, o pai da família, a cometê-lo. É isso, gente, o caso fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e comentar pra mim aqui embaixo qual a sua opinião. Já se passaram 90 anos desse caso e até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Deixa pra mim aqui embaixo, então, o que você acha que pode ter acontecido, o que pode ter levado o Charlie a ter feito o que ele fez com a própria família. E é isso, gente. Um Feliz Natal pra vocês. Beijão. Fiquem com Deus e até a próxima.